Queria falar um pouco hoje do nosso Senhor Jesus Cristo. Creio que não há uma reunião assim melhor para estar falando do Senhor do que a reunião do Partir do Pão. Quando nós lemos aqui que João ele está dizendo que a vida se manifestou. Realmente, quando o nosso Senhor Jesus Cristo ele veio a esse mundo, a verdadeira vida se manifestou. A vida de Deus se manifestou nesse mundo. Amém? E é por essa vida que tudo que você pode enxergar nesse aspecto aqui dessa terra, tudo que tem vida, ele existe e subsiste por causa do nosso Senhor Jesus. A palavra diz que é porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Ele é o que mantém o universo em ordem. Ele que mantém esse mundo em ordem. É por causa dele que não somos consumidos dessa terra. É por causa da vida. E a palavra diz que a vida se manifestou. Então você pode saber que o nosso Senhor Jesus é a vida. Amém? Vamos abrir lá no Evangelho de João também. Capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O nosso Senhor é a vida, o nosso Senhor é o Verbo. Antes de qualquer coisa ele já existia. Então quando a vida se manifestou, o Pai se alegrou. Porque quando Deus, lá em Gênesis, ele falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele tinha em vista verdadeiramente que o próprio Filho de Deus se manifestasse e trouxesse a vida de Deus para nós. Por isso que está escrito que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas quando veio a vida, veio a luz ao mundo, então hoje nós temos vida mediante ao Senhor Jesus. E no capítulo 5 de 1 João, capítulo 5, 20, diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o que é verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então o Senhor é a vida. E como o Senhor é eterno, por o Senhor ser a vida é eterna. E a nossa vida é eterna por causa que nós temos o Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas, muitos irmãos confundem vida eterna com vida sem fim. O que é eterno, ele não pode ter começo nem fim. Então nós temos vida eterna porque o Senhor é eterno. Então a nossa vida é eterna, porque a nossa vida não teve nem começo e também não teve fim. Por isso que nós não perdemos a vida eterna. O Senhor não se perde. Amém? Muitos irmãos creem que a gente perde a vida eterna. Mas quando nós olhamos para Cristo e somos iluminados, nós sabemos que nós temos a vida eterna.
E o Senhor mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Preste atenção que o Senhor diz: ninguém vem ao Pai, porque o Pai está nele. Muitas vezes nós citamos os versículos da Bíblia e falamos: ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas na realidade a palavra diz: ninguém vem ao Pai, porque o Pai está no Filho e o Filho está no Pai, assim como ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Amém? Então a vida é eterna porque a vida é Cristo. Se você relacionar o Evangelho de João e as cartas de João, você vai ver que João está tentando consertar alguma coisa. João está lutando contra várias heresias que tinham entrado na igreja primitiva. E uma das heresias era que Cristo não era Deus. Por isso que em João você vai ver que Cristo diz: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Então, em mais ou menos 26 vezes o Senhor diz: eu sou, no livro de João. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Por isso o nosso Senhor é muito mais imenso do que nós possamos imaginar, irmãos. Nós temos vida porque Ele é a vida. E quando recebemos Ele dentro de nós, recebemos o Senhor Jesus, então nós temos vida. E a nossa vida que nós recebemos, além dela não ter fim, ela também não teve começo. Por isso ela é eterna. Porque o que teve começo não é eterno. Mas como de eternidade a eternidade, o Senhor é o Senhor. Como Ele disse lá em Apocalipse 1, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus. Ele é o princípio e o fim. Por Ele todas as coisas foram feitas. Ele mantém o universo no lugar certo. Ele mantém as constelações no lugar exato. Nós não temos ideia da grandiosidade do nosso Senhor Jesus. Muitas vezes nós limitamos Ele em alguns milagres que Ele fez. Mas o nosso Senhor é muito maior, irmãos, do que nós possamos imaginar. A Bíblia diz: as insondáveis riquezas que temos em Cristo. Amém? O Senhor não teve começo. O Senhor é o começo. O Senhor é a nossa vida. Você está no que é eterno. Por isso que no partir do pão, geralmente nós louvamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós exaltamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós dizemos que Ele é maravilhoso. Ele é o Cordeiro, Ele é o único que tem o direito, porque Ele fez uma obra completa por nós. A nossa obra já está completa em Cristo, irmãos. Mas nós precisamos crescer no nosso Senhor. Porque muitas vezes nós ficamos só na periferia daquilo que nós temos em Cristo. Por isso eu queria usar uma passagem de João. João 14, muito conhecido, irmãos, mas vale a pena nós meditarmos. João 14, verso 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? O Senhor diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então nós vamos usar esses dizeres do Senhor para podermos nos aprofundar nele. O Senhor é o caminho.
é a verdade e é a vida. Existe um livro muito bom de uma irmã do passado, chamada Ruth Parkinson, que inclusive está emprestada para o meu amigo Júnior, que diz a vida em um plano mais alto. Então o nosso Senhor Jesus, Ele é o caminho, sim, Ele é a verdade e Ele é a vida. Nós vamos usar esses três adjetivos do Senhor para um crescimento espiritual. Quando nós dizemos que o Senhor é o caminho, muitos estão no caminho. Muitos irmãos entenderam que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e aceitaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e estão caminhando no Senhor. Nós podemos dizer que isso é um primeiro conceito do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois de um caminhar no caminho, nós vamos aprendendo que nem tudo aquilo que nós pensamos do Senhor é a verdade. Então nós entramos no segundo grau do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós começamos a ver a verdade. Que o Senhor não é só milagre, que o Senhor não veio, que Ele pode fazer, mas o Senhor não veio para restaurar só o teu casamento, mas existe um plano muito mais além, muito mais grande do que você e eu possa imaginar. Então quando nós aprendemos do Senhor, e o Senhor vai nos ensinando, porque Ele é a verdade, então nós transitamos para a verdade, estamos no caminho e também na verdade. Ainda que todos os dons da igreja transitam entre esses dois adjetivos do Senhor Jesus, entre o caminho e a verdade. Amém? Mas mesmo assim, Paulo no capítulo 3 de 1 Coríntios, ele disse que não pôde falar com os irmãos como espirituais, porque eles eram carnais. Porque apesar de todos os dons que os irmãos tinham, como a igreja de Coríntios, como nós podemos ver lá no capítulo 12, Paulo diz que os irmãos eram carnais. Amém? Então nós entramos num terceiro nível do nosso Senhor Jesus Cristo, ou no terceiro grau, né? Até humanamente nós temos o primeiro grau, o segundo grau e o terceiro grau. Então nós entramos no terceiro grau do nosso Senhor Jesus Cristo, e esse grau é a vida. É quando um irmão que entrou pelo caminho do Senhor, que recebeu as verdades de Deus, a sua vida começa a ser modificada. Um irmão, ele está crescido no Senhor, é aquele irmão que a vida de Deus cresce dentro dele. Porque um irmão que não tem o seu caráter modificado, que não está se alimentando do Senhor, verdadeiramente ele está no Senhor, porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, mas ele não está se alimentando da vida de Deus, que é poderosa, irmãos, para transformar o nosso caráter ao caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um plano mais alto, é um nível superior de fé, quando a nossa vida vai sendo moldada segundo a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo disse lá no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora, a vida que agora vivo na fé no Filho de Deus. Então esse é o adjetivo que nós precisamos alcançar, a vida de Deus em nossas vidas. Precisamos avançar um pouquinho mais, irmãos, e a vida do Senhor ir transformando as nossas vidas, para, como o Marcelo falou, sermos cartas marcadas, ou cartas de Deus. As pessoas veem as nossas vidas e são edificadas. Nós transmitimos vida, porque nós podemos estar transmitindo a verdade. Você pode falar uma coisa que é verdade, mas para você, sem vida. Mas quando a vida de Deus vai trabalhando em você, você vai sendo moldado segundo o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele é a vida de Deus. E essa vida está em você. Você precisa deixar essa vida começar a mudar a sua vida. Você precisa começar a negar o seu eu, o seu ego, e deixar o Senhor Jesus trabalhar. É tudo isso que Ele tem para nós. É muito grande, irmãos. No capítulo 6, verso 53, leu 52, a Bíblia diz que disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Porque o Senhor, no capítulo 6, Ele tinha acabado de multiplicar os pães, né? Então o pessoal viu aquele grande milagre. E muitos seguiam o Senhor por causa desse milagre. Mas o Senhor disse, no capítulo 6, verso 23, assim: respondeu Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comerdes dos pães e vos fartastes. Quando o Senhor multiplicou os pães, o Senhor estava querendo dar um sinal. E muitos daqueles que estavam naquele lugar seguiam o Senhor não por causa do sinal que o Senhor tinha dado, mas porque mataram a sua fome e não viram o sinal. Mas o Senhor queria dar um sinal. Muitos irmãos seguem o Senhor Jesus não por causa do sinal, mas por causa do seu bem-estar. Mas o Senhor não queria. O Senhor estava preparando o povo para o verdadeiro alimento espiritual. Por isso Ele diz aqui no verso 53 do capítulo 6: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do sangue, não tendes vida em vós mesmos. Por isso, irmãos, nós estamos na noite do partir do pão, que simboliza que nós estamos nos nutrindo do Senhor Jesus. O que o Senhor quer mostrar para nós? Que nós estamos nos alimentando dele, porque o Senhor é alimento. Ele acabou de dizer aqui: em verdade vos digo que quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Nós não temos vida em nós mesmos, nós só temos morte. Leia lá o capítulo 3 de Romanos. A nossa vida, irmãos, é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor é a vida, o Senhor é aquele que nos alimenta. Nós precisamos nos nutrir do Senhor Jesus. Nós precisamos receber do Senhor Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Não é verdade? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele quer nos levar a esse estado de filhos maduros, filhos roióis, porque nós fomos predestinados para sermos filhos maduros. Porque se não sermos filhos maduros, nós não vamos ter o poder de dar a nossa vida. Amém? Se não sermos filhos maduros, não vamos ter esse poder. Porque o Senhor tinha esse poder de dar a sua vida. Amém? Ele deu a sua vida por nós. Semana passada eu fui indagado por um irmão de uma denominação, e ele me disse assim, que está escrito que Deus ressuscitou a Jesus. Jesus não se ressuscitou sozinho. Mas eu falei, mas o Senhor falou também lá no capítulo 10 de João: eu tenho poder de dar a minha vida e também tenho poder de tomá-la de volta. O Senhor tem o poder de dar a vida, irmãos.
E nós precisamos crescer para que esse poder transforme as nossas mentes, para que nós possamos crescer verdadeiramente na graça e no conhecimento que há no Senhor. Para que possamos viver realidades espirituais. Hoje nós estamos nos alimentando do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o verdadeiro alimento. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que todos nós somos servos de igual maneira, porque só um é o nosso Senhor. A Bíblia diz que eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O Senhor é o bom pastor, o Senhor que nos pastoreia. Amém? Por isso precisamos adentrar nessa vida, irmãos, para que possamos verdadeiramente ter realidade espiritual, para que possamos crescer no Senhor. Amém? No capítulo 4, 19, Paulo diz assim de Gálatas: que ele sentia dores de parto até que Cristo fosse gerado nos irmãos. Meus filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Paulo realmente ele dava a vida pelos irmãos. Já tinha passado, ele já tinha entendido que o Senhor era o caminho. Já tinha vivido as verdades do Evangelho. E agora ele estava num plano mais alto. Ele estava a ponto verdadeiramente de dar a sua vida pelos irmãos. E quando ele fala que sentia dores de parto, você pode até pensar que era sofrimento, um sofrimento por um irmão, para que um irmão crescesse, mas verdadeiramente a dor que Paulo sentia era na sua carne, porque por muitas vezes ele sofreu flagelos pelos irmãos. Ele ia pregar o Evangelho e ele era flagelado pelo Evangelho. Ele sofria pelos irmãos. Esse é o plano mais alto. Essa é a riqueza do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos ser superficiais, irmãos, e seguir o Senhor apenas por sinais, ou ainda que vemos os sinais, seguir o Senhor apenas pelo aquilo que Ele é ou pelo aquilo que Ele pode dar para nós. Precisamos alcançar a vida de Cristo em nós, para que a vida de Cristo possa produzir em nós frutos, porque é a vida de Deus que produz fruto em nós. É o próprio Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai crescendo dentro de nós. Mas para isso, irmãos, nós precisamos nos alimentar do Senhor. Por isso ele disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Por isso que você vê tantos irmãos superficiais na palavra, superficiais na vida, irmãos que falam muito bem até mesmo, porque até mesmo alcançaram a verdade, mas eles não têm vida em si mesmo, porque eles podem até estar falando de algo que é verdade, mas a vida de Deus não cresce dentro deles, porque eles não estão se alimentando do nosso Senhor Jesus Cristo. E para nós nos alimentarmos do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso eu precisa ir para a cruz. Porque se o nosso eu não ir para a cruz, não tem espaço para o nosso Senhor Jesus crescer dentro de nós. Por isso viramos tão superficiais. Por isso não conseguimos dar fruto. Porque o nosso fruto é mau. Mas o fruto que o Senhor, através do seu Espírito Santo, forma em nós, é frutos dignos de arrependimento e frutos que falarão para a vida eterna. Quando deixarmos a vida de Deus transformar as nossas vidas, então estaremos nesse plano mais alto.
E é aqui que o Senhor quer que nós chegamos. O Senhor não quer que nós ficamos só no caminho. O Senhor não quer que nós ficamos só na teologia, ou só no estudo dele. Ele mesmo quer ter um contato íntimo conosco, para que a sua vida possa produzir mudança de caráter e mudança de vida em nossas vidas. Esse é o ápice do Evangelho. O Evangelho salva o pecador, ensina o pecador, mas o ápice do Evangelho é que ele transforma uma pedra em uma pedra preciosa. Ele transforma uma pedra sem forma, cheia de pontas pontiagudas, numa pedra preciosa. É o lapidar do Espírito Santo que vai nos transformar nessas pedras preciosas. Mas nós precisamos alcançar a vida, irmãos. Se nós ficarmos entre o caminho e a verdade, nós vamos estar igual os irmãos em Coríntio, naquela época, carnais, superficiais. Ainda que eles tinham todos os dons, mas eles não eram espirituais. Precisamos ir um pouco além hoje. O Senhor quer nos mostrar um pouco mais. Em 1 João 3,16, João diz assim: nisto conhecemos a caridade, quando um irmão dá a vida por outro irmão. É só o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, pode nos dar esse poder. Vamos ler lá João capítulo 10, verso 16. Capítulo 10, verso 16 do Evangelho de João diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumi-la. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, tenho poder para entregá-la e tenho também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. O Senhor tinha o poder para dar a vida. Isso é quando nós estamos na vida do Senhor Jesus. Aí nós estamos lá também em 1 João 3,16, que diz: quando um irmão dá a sua vida por outro irmão. Esse é o nível superior. Essa é a faculdade do crente. Não adianta, irmãos, nós sermos muitos estudados na palavra. Verdadeiramente conhecemos muitos irmãos que são profundos nas Escrituras, mas não são muitos irmãos que têm vida com Deus, que têm vida em secreto com Deus. Irmãos que verdadeiramente transmitem a vida de Deus pelo seu viver. São irmãos que crucificaram a sua carne. Você não vai conseguir viver em unidade ou pregar a unidade da igreja se você não crucificar a sua carne. Por isso que muitos irmãos têm tanta dificuldade de reunir, porque a carne é muito forte dentro de nós. E nós estamos acostumados com as nossas coisas, do nosso jeito. E muitas vezes podemos estar entre o caminho e a verdade, mas quando nós começamos a tocar na vida, então nós começamos a deixar o nosso eu, começamos a deixar o nosso ego, deixar aquelas coisas que nos incomodam mesmo, mas pelo Senhor nós damos aquilo que nós achamos de nós mesmos pelos irmãos.
e vamos lá para a cruz com Cristo. Por isso, um obreiro aprovado é aquele obreiro que realmente está crucificado com Cristo. Daí a vida dele não interessa mais. Porque a vida de Deus em Cristo Jesus agora vive nele. Então, o entusiasmo dele é o nosso Cristo. O fim do irmão é Cristo. O que ele acha do futuro, ou o que ele tem, os projetos do irmão é Cristo. Nós temos muitos projetos, né? Mas nós temos projetos enquanto transitamos entre o caminho e a verdade. Quando nós chegamos na vida, os nossos projetos vão caindo, um por um. Porque não são mais os nossos projetos. Na vida, os projetos são os projetos do Senhor Jesus Cristo. Então, quando chegamos na vida de Deus, não interessa mais se temos uma casa, se temos um carro, ou se precisamos vir reunir a pé, ou se o Senhor vai me dar uma casa um dia. Quando nós tocamos na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, os nossos projetos vão caindo. E isso é a verdade, irmãos. Porque quando nós chegamos na verdade e passamos para a vida, então nós começamos a olhar a verdade com outros olhos e o caminho com outros olhos também. Porque o Senhor, Ele é muito grande, irmãos. Não conseguimos contemplá-lo com apenas a nossa mente e os nossos olhos. Por isso nós precisamos dos irmãos para poder contemplar o Senhor. É como o candeeiro, né? O Senhor era o centro. Uns contemplavam da esquerda para a direita, outros da direita para a esquerda. E todos contemplavam junto. Quando você vê o Senhor, você chegou na vida do Senhor e você começa a ver a verdade e o caminho, a sua vida vai mudar. Porque você estará vendo o Senhor de uma outra forma. Por isso que o Senhor várias vezes se apresentou aos discípulos de uma outra forma. Vocês lembram daqueles discípulos do caminho? Que o Senhor andava com eles e eles conversavam com eles nem viram que era o Senhor. Porque o Senhor se apresentou a eles de uma outra forma. E o Senhor quer nos apresentar, irmãos, de uma outra forma. Talvez você ore ao Senhor e pense: o Senhor endireite esse país, né? Você pode estar até orando para que o Senhor bote os políticos na cadeia. Você pode estar orando ao Senhor para ampliar a sua casa. Você pode estar orando ao Senhor para que o Senhor te dê um marido, ou te dê uma esposa, ou te dê filhos, ou melhore a sua vida. Você pode estar orando ao Senhor de várias maneiras, porque você não alcançou o nível superior da vida de Deus. Porque quando nós alcançamos o nível da vida, irmãos, a nossa oração é que seja feita a sua vontade. A nossa oração é que: Senhor, a minha vida é tua e eu não te pertenço mais. O que tu queres fazer da minha vida? Essa é a oração, irmãos. Quando nós contemplamos o Senhor Jesus. Os irmãos que contemplaram o Senhor Jesus, desde todos os apóstolos, Mateus, o publicano, ele chegou no nível superior. Então ele foi mártir do Senhor Jesus, deu a sua vida. Tiago cuidou da igreja em Jerusalém, foi jogado lá de cima e mataram ele a paulada. Deram uma paulada que furou seu crânio e alcançou seu cérebro. Esse irmão também alcançou o nível superior. Estevão, cheio de graça e verdade, primeiro mártir, quando ele começa a falar no livro de Atos, capítulo 6, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, que a terra é o estrado dos seus pés. Os fariseus rasgaram as suas vestes e o apedrejaram. E o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, estava em pé para receber. Estevão via o Senhor do lado da vida. Ele não apenas tinha o Senhor como caminho, mas sabia que o Senhor era a verdade.
E agora ele estava num plano mais alto. Ele estava com a vida do Senhor dentro dele. O Senhor tinha crescido dentro dele. E o Senhor cresceu dentro dele de uma certa forma, que o Senhor deu para esses irmãos o poder de dar a vida. Muitos irmãos rezam ao Senhor, oram, fazem jejum e oração. Senhor, me dá poder. Manda poder, Senhor. Ou oram, Senhor, manda fogo do céu. Pensando que o fogo traz coisa boa, né, irmão? O fogo, ele, purifica. Porque irmãos oram apenas nesses aspectos. Eles não conseguiram entrar na vida. Então eles estão entre o caminho e a verdade, transitando aqui. E aqui estão os dons. Mas o Senhor nos chama, irmãos, para um nível maior. Para sermos superiores em Cristo. Para nos alimentarmos de Cristo. Ainda que o Senhor fez muitos milagres, prodígios e maravilhas. Ainda que também, irmãos, temos o poder para fazermos em nome do Senhor Jesus, para curarmos enfermos, expulsarmos demônios. Mas isto transita entre o caminho e a verdade. Quando entramos na vida de Deus, nós temos o poder de produzir vida. Porque só a vida produz vida. Por isso que o Senhor deu a ordem: vocês precisam se alimentar de mim, porque eu sou a vida. Se não nos alimentarmos do Senhor, nós não temos vida em nós mesmos. Se você ficar só com o Senhor no aspecto de caminho e de verdade, você não vai ter essa vida que gera vida, irmãos. Porque se nós perguntássemos a nós mesmos hoje, quantas vidas nós temos gerado em Cristo Jesus? Talvez nós não estamos gerando vida porque nós estamos transitando entre o caminho e a verdade. Não estamos tendo a vida de Deus em nós, para que possamos crescer, para que quando pedimos esse poder para o Senhor, esse é o poder que o Senhor dá à sua igreja. Qual é o poder? Poder para dar a vida. Esse é o poder que todos os mais irmãos que conheceram o Senhor mais intimamente foram os irmãos que morreram por Ele. Todos eles, irmãos. Pedro, Filipe, Mateus, Irineu, Policarpo, Inácio. Você vai vendo que na história da igreja os irmãos receberam poder. E esse poder deu a vida para eles. Esse poder fez eles dar a vida. Irmãos, esse poder não deixou eles ricos. É o poder que o Senhor nos dá, não é para nós ficarmos ricos, irmãos. Isso é uma notícia ruim, né? Nós temos muitos planos. Nós queremos criar os nossos filhos, dar uma boa faculdade, dar um bom estudo. Mas a melhor coisa que nós podemos dar para os nossos filhos é que Cristo seja gerado neles, através das nossas vidas. Porque vida, irmão, gera vida. Se você não tem vida, você vai gerar pesado, mas eu preciso falar, morte no seu filho. Se você não tem vida, você gera morte, porque em nós mesmos, nós não temos vida. Não fui eu que falei, irmãos. Foi o Senhor quando Ele diz: vocês precisam se alimentar de mim, porque quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Então você não pode transmitir aquilo que você não tem. Muitas vezes nós reclamamos dos nossos filhos, mas nós não estamos dando a vida de Cristo para os nossos filhos. Nós podemos dar uma boa faculdade, um bom carro, tudo aquilo que o mundo dá,
Mas a vida de Cristo nós só vamos poder dar quando ela está sendo gerada em nós. Como que eu vou dar alguma coisa para alguém que eu não tenho? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Por isso que Pedro e João, quando chegaram no templo, e aquele mendigo pediu um dinheiro para eles, o que ele falou para o mendigo? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho. Ele tinha alguma coisa, irmão. E o que é que Pedro e João tinham? Vida. Se nós não temos vida, ou se não crescemos em Cristo, a única coisa que nós passamos é morte. Pode ter, irmãos, uma aparência de tão boa obra. Você vê Paulo no capítulo 11 de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, dizendo que Satanás é como um anjo de luz, e não é de se admirar que seus ministros se transfigurem em ministros de justiça. Muitas vezes nós estamos cheios de nós mesmos e queremos passar aquilo que nós achamos para as outras pessoas. Mas o que nós achamos, irmãos, é morte. Porque nós não temos vida em nós mesmos. A única coisa que nós podemos dar para os irmãos é o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós somos indagados na palavra e os irmãos vêm a nós até de uma maneira educada, mas, irmão, eu acho, né? As perguntas dos irmãos são assim, eu acho assado. O nosso eu é morte, irmãos. Leia o capítulo 3 de Romanos em casa. Tudo que nós achamos é morte, mas o nosso Senhor é a vida. Por isso nós precisamos nos alimentar dele, para termos a vida eterna. E é isso que eu quero encorajar os irmãos, a não somente olhar para os elementos e lembrar da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus, mas lembrar também, irmãos, que nós precisamos verdadeiramente nos alimentar da carne do Senhor e do seu sangue, para que nós possamos também poder dar as nossas vidas pelos irmãos. Esse é o poder para dar a vida. Esse é o poder supremo, irmãos. Satanás colocou outro poder na mente das pessoas. Muitas vezes a gente pensa que aquele irmão que berra bastante, grita, pula, vira mortal, derruba as pessoas, ou faz alguma coisa, esse é o poder. A Bíblia diz que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos sinais, prodígios, maravilhas. O que o Senhor está querendo dizer aqui? Que isso não é nada, irmão. O Senhor diz: não vos conheço, não vos aprovo, ou não faço parte disso que vocês fizeram, porque usaram o Senhor, mas não cresceram no poder. Usaram a palavra de Deus, mas não aprenderam a dar a sua vida. Por isso que a palavra diz que é melhor dar do que receber. Por isso o Evangelho de Cristo é uma doação. Se você quiser crescer na palavra do Senhor, lembre-se do nosso Senhor Jesus Cristo. Um certo irmão contratou outro irmão para trabalhar na casa dele, e bem pela manhã chegou um moço bonito, e os dois irmãos conversando, e esse moço pediu uma comida. E esse outro irmão, por fim bem religioso, falou para o outro irmão assim: ó, irmão, não bota esse tipo de gente dentro da tua casa, não dá. E deu aquela... E o irmão falou assim: ora, irmão, a Bíblia não diz dá a quem te pede? Vida, irmão. E esse irmão pegou essa pessoa, botou dentro da sua casa, tratou da pessoa, levou para casa. E o outro irmão, vendo essa vida no irmão, não conseguiu mais nem trabalhar. Passou a manhã inteira chorando.
porque ele encontrou a vida. Porque nós podemos estar cheios de nós mesmos, irmãos, e vazios de Deus. A palavra de Deus, o caminho nos leva à verdade e a verdade nos leva à vida. Se a nossa verdade não está nos levando à vida, a nossa verdade não está sendo uma verdade absoluta. Porque nós precisamos alcançar esse plano mais alto. Precisamos alcançar essa vida de Deus. Precisamos que a vida de Deus se manifeste nas nossas vidas. Nós olhamos para Pedro. Pedro era teimoso, né? Bravo. Mas quando o Senhor Jesus, lá no capítulo 16 de Mateus, perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse para ele: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu, e todo mundo conhece o resto. Mas depois, quando o Senhor Jesus manifesta a Pedro que ele ia fazer, o que o Senhor ia fazer? O Senhor Jesus fala para Pedro: importa que o Filho do Homem seja entregue para a morte. Pedro diz: não te faças nenhum mal, Senhor. A verdade de Pedro não era uma verdade absoluta. Pedro estava transitando entre o caminho e a verdade, não tinha encontrado a vida, o poder para dar vida. Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás, que conhece só as coisas dos homens, porque as coisas dos homens são morte. Precisamos que o Senhor gere em nós esse poder, irmãos, para que nós possamos crescer em vida, para que as pessoas se aproximem de nós e vejam algo de diferente em nós. Religião nós temos em tudo quanto é lugar. Doutrinas estranhas nós estamos tendo em tudo quanto é lugar. Mas onde está a vida do povo de Deus? Cristo sendo formado em nós. Pedro no começo incomodou bastante, né? Mas mesmo incomodando, Pedro foi um que deixou tudo que tinha e foi seguir ao Senhor, foi para o caminho de Deus. E no final da vida dele, o Senhor disse para ele: Pedro, tu me amas? Ele diz: te amo, Senhor. Está lá em João capítulo 21. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Na terceira: Pedro, tu me amas? Poxa. Aí ele se entristece. O que o Senhor estava fazendo em Pedro? Gerando vida, irmãos. Porque há uma coisa que gera vida. Quando nós somos impactados pela verdade, a verdade nos gera vida. O caminho nos gera verdade e a verdade gera vida. Por isso eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós lemos e nos alimentamos do Senhor Jesus através da sua palavra, em nós é gerado vida. Mas se nós não estamos nem aí para a palavra, porque a nossa carne é tão... A nossa carne é tão forte dentro de nós, né? Nós não conseguimos nos submeter nem por 40 minutos à palavra. Porque falta vida para nós. Precisamos nos congregar mais, escutar mais a palavra de Deus, deixar que a verdade vá nos limpando e nos alimentar do Senhor. Senão nós só vamos ter teoria e obsessão. Sem vida. Vazio. Imagina um irmão 30 anos de fé, e ele é um irmão vazio de Deus, que não transmite vida. Isso é muito triste, não é, irmãos? E o Senhor, Ele está aqui, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o bom pastor, Ele é a porta, Ele é o aprisco das ovelhas, Ele nos dá todas essas coisas, e Ele precisa que nós nos submetamos à sua palavra, para que através do seu corpo e do seu sangue, Ele vá gerando em nós vida.
porque em nós mesmos nós não temos vida. Amém? Comunhão.